Já imaginou uma criatura tão pequena dominar continentes inteiros, mover toneladas e transformar ecossistemas completos? Esse é o poder das formigas. O mundo das formigas desafia tudo o que pensamos sobre força e organização. Se reunirmos todas as formigas do planeta, o peso delas superaria o peso de toda a humanidade. Isso mesmo, bilhões de insetos juntos ultrapassam nossas massas corporais somadas. Mas como esses seres minúsculos, muitas vezes invisíveis a olho nu no nosso cotidiano, conseguem ter um impacto tão colossal? O segredo está na cooperação. Nada nas formigas é aleatório. Cada uma tem um papel preciso que garante o funcionamento perfeito da colônia. Agora, pare para pensar. Enquanto formigas solitárias poderiam facilmente ser esmagadas ou ignoradas, em grupo elas se tornam imparáveis. Só para você ter uma ideia, algumas espécies constroem formigueiros que chegam a vários metros de profundidade, com túneis intrincados e verdadeiras cidades subterrâneas. Você deve estar se perguntando como essa engenharia toda funciona, usando mandíbulas como pás e corpos como andaimes vivos, sustentando pontes vivas para transporte de recursos. Uma verdadeira obra de arquitetura biológica impressionante. Para cada capítulo dessa superpotência, existe uma especialização. Algumas formigas são soldadas, verdadeiras guardiãs. Outras são operárias, responsáveis por buscar alimentos e cuidar das crias. Algumas até se sacrificam explodindo seus próprios corpos para defender a colônia. Inacreditável, não é mesmo? Se você está achando incrível, prepare-se. Algumas espécies possuem uma rainha capaz de viver décadas. Algumas chegam até os 30 anos. Enquanto isso, as operárias vivem poucos meses e dedicam cada segundo ao coletivo. Esse ciclo cria uma engrenagem perfeita que jamais para. Mas não é só na organização que as formigas brilham. Elas são campeãs em comunicação. Sabia que formigas trocam informações usando feromônios? Pequenas moléculas químicas espalhadas no ar e no solo alertam sobre perigos e organizam ataques coordenados sem sequer precisar enxergar. Aliás, esse sistema gera uma inteligência coletiva. No papel, uma formiga isolada não tem grande capacidade de tomar decisões complexas. Desviam obstáculos e até conseguem fazer cálculos de otimização de rotas mais eficientes do que muitos algoritmos feitos por humanos. Agora, se você acha que formigas só marcham em silêncio, está enganado. Algumas podem produzir sons específicos. Isso serve para se identificar e transmitir mensagens urgentes à colônia. É o que os cientistas chamam de estridulação, um diálogo auditivo imperceptível para nossos ouvidos. Imagine agora o impacto desse superorganismo no ambiente. Formigas arejam o solo, transportam sementes, reciclam matéria orgânica e controlam infestações de pragas naturais. Se que formigas movam mais terra do que minhocas e sejam responsáveis por até 70% da dispersão de sementes. Sabe aquele buraco na terra que parece insignificante? Muitas vezes, esconde verdadeiras fortalezas com câmaras de estocagem, dormitórios e até sistemas de ventilação natural que regulam temperatura e umidade de forma mais eficiente que muitos projetos humanos. Mas as formigas também são guerreiras. Colônias rivais travam batalhas épicas que podem durar dias. Algumas espécies invadem formigueiros vizinhos e sequestram larvas para transformá-las em operárias escravas. É o lado sombrio da superorganização natural. Você acredita que algumas formigas são agricultoras? Pois é, elas domesticam fungos em jardins subterrâneos, cuidando deles e se alimentando de suas partes nutritivas. Essa parceria existe há milhões de anos, muito antes do ser humano sequer imaginar plantar alguma coisa. E não para por aí, algumas espécies criam pulgões como se fossem gado, protegendo-os de predadores em troca do líquido adocicado que eles produzem. Essa relação é tão complexa que envolve até a ordenha desses insetos, criando uma economia viva de nutrientes. Agora, pense rápido, qual a força de uma formiga operária? Apesar do tamanho, elas conseguem carregar até 50 vezes o seu próprio peso. É como se você levantasse, sozinho, um caminhão inteiro acima da cabeça, em plena corrida. Sabe o que garante esse superpoder? A física está do lado das formigas. Por serem pequenas, a relação entre volume e superfície é muito mais favorável, permitindo músculos poderosos em dimensões compactas. Assim, elas desafiam qualquer lógica humana sobre exercício e força. Em confronto com predadores maiores, as formigas também contam com armas químicas. Algumas soltam ácido fórmico, aquele cheiro penetrante quando esmagamos uma formiga, capazes de paralisar pequenas presas e até afastar animais muito maiores. Mas existe outro segredo fascinante no universo das formigas.
A troca constante de informações por toque. Além dos feromônios, elas utilizam suas antenas em saudações rápidas, tocando umas nas outras para reconhecer amigas de inimigas e repassar dados sobre o ambiente. Agora, se você ainda duvida do impacto das formigas no planeta, considere que elas vivem em praticamente todos os continentes, exceto na Antártida. Existem mais de 14.000 espécies descritas, adaptadas a florestas, desertos, campos, cidades e até regiões polares. A diversidade parece não ter limites. Algumas formigas se especializaram em atacar presas maiores com mandíbulas ultra-rápidas. Outras desenvolveram carapaças reforçadas e ainda existem espécies que vivem imunes a toxinas fatais para quase todo o restante do mundo animal. Em regiões tropicais, como a floresta amazônica, colônias podem atingir dezenas de milhões de indivíduos. São redes subterrâneas interligadas que desafiam nossa ideia de sociedade. Cada colônia funciona como uma supermáquina, com tarefas sincronizadas em perfeita harmonia. Curiosamente, existem formigas parasitas que invadem colônias de outras espécies. Se disfarçando através de odores, elas roubam comida e até manipulam operárias rivais, enganando todo o sistema de defesa da colônia como verdadeiros mestres da espionagem biológica. Outro caso fascinante: algumas formigas são capazes de aprender com a experiência. Pesquisadores já observaram colônias inteiras mudando rotas diante de obstáculos, ensinando caminhos alternativos para novas operárias. Uma espécie de transmissão cultural animal. Se você está curioso para saber o ápice dessa superpotência, aí vem a revelação. Certas espécies, como a formiga-bala da Amazônia, possuem a picada considerada a mais dolorosa do mundo animal, superando vespas e escorpiões. O veneno causa intensa dor e paralisia, tornando a defesa praticamente intransponível para predadores. Esse grupo de operárias, apesar do tamanho diminuto, enfrenta com sucesso ataques de animais centenas de vezes maiores. O segredo é a coordenação e a química agressiva da colônia. Uma defesa coletiva altamente eficiente que praticamente nenhuma outra espécie consegue igualar. Mas nem só de força e química vive o mundo das formigas. Elas também têm sistemas de limpeza e higiene que superam normas humanas. Operárias especializadas retiram corpos mortos, limpam os túneis e evitam o adoecimento da colônia, quase como hospitais autossustentáveis. Falando em saúde, algumas formigas desenvolveram bactérias simbióticas em seus corpos, capazes de produzir antibióticos naturais e proteger toda a colônia contra fungos e doenças. Uma estratégia que muitos cientistas estudam para inspirar novas formas de medicina. Se você está acompanhando até aqui, prepare-se para o instante decisivo. O maior poder das formigas talvez não seja a força ou a química, mas a capacidade de superar desafios complexos em grupo, sobrevivem a catástrofes e moldam o próprio destino da biodiversidade. Repare no solo onde você pisa. Pode conter milhares de histórias invisíveis, lutando, cooperando e inovando sem que perceba. Um dos maiores exemplos do poder coletivo e da inteligência emergente no reino animal. Elas nos ensinam que tamanho pode até ser relativo, mas o impacto vem do trabalho conjunto, da comunicação eficiente e da capacidade de adaptação. O legado das formigas vai muito além da superfície. É engenharia, química, estratégia e sobrevivência em escala máxima. Agora, eu quero saber, depois de conhecer o verdadeiro poder das formigas, qual foi a curiosidade que mais te impressionou? Conta aqui nos comentários.